Procrastinação e maternidade. Como que eu vou conseguir alinhar uma rotina produtiva cuidando de uma criança em casa, sendo mãe, vivendo cansada, tendo 1 milhão de coisas para pensar na minha cabeça e deixando a culpa materna de lado? Porque se você é mãe, eu detesto essa frase, mas ela é verdade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Desde o meu pós-parto eu tento lutar contra essa frase tão famosíssima, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu entendo que é muito difícil. E quando a gente volta a se enxergar como mulher além de mãe, quando a gente olha para aquela rotina de ficar em casa naquele looping, cuidando de criança, casa, introdução alimentar, comida, pá, tudo mais, quando você olha para você nessa realidade, você fala, nossa, quando que eu vou voltar a olhar para mim? Quando que eu vou voltar a cuidar de mim? Quando que eu vou voltar a me movimentar, me exercitar, sair com as minhas amigas, pensar nos meus projetos? Será que eu quero voltar a estudar? Será que eu quero voltar para o mercado de trabalho? Quando você começa a se perguntar isso, fica muito difícil de pensar que horas, em que momento, valha-me Deus, que eu vou conseguir encaixar eu no meio disso tudo, se parece que eu já tenho tão pouco tempo tendo que dar conta de todo o resto. E eu sei que se você me acompanha lá no Instagram, inclusive se você não me acompanha e você caiu de paraquedas, oi, eu sou a Laís Helena. Queria começar não me apresentando falando que eu sou mãe, e nem que eu sou namorada, e nem que eu tenho um trabalho X. Eu sou amante de cafeína, amo café, amo estudar, amo buscar conhecimento, gosto muito do meu trabalho, amo trabalhar, amo ser mãe também, e aqui eu quero dividir um pouco de tudo. Eu trabalho com a área da perinatalidade, né? Pré-concepção, parto, pós-parto, até os 2 anos dessa criança, trabalhando junto com a rotina dessa família e o desenvolvimento da autonomia do sono. Então, o meu período de trabalho abrange toda essa fase da vida da mulher. E eu sou mãe também, inclusive eu me tornei doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos, por conta da boa experiência de parto que eu vivi. Quando eu descobri a gestação, eu nem fazia ideia de que essa profissão existia. Mas enfim, isso pode ser um assunto para outro vídeo, se você quiser, você vai comentar aqui. Mas só para te introduzir nesse assunto, eu não era uma pessoa das mais organizadas do planeta Terra. Eu sempre tive um nível de Será que essa palavra existe? Uma pessoa metódica que gosta de metodologia. Será que ela existe metodicidade? Não sei. Mas eu diria que eu sempre fui uma pessoa que teve metodicidade na vida. Então eu sempre gostei de processos. Eu já tive algumas microempresas antes da empresa de fato que eu tenho hoje. Eu trabalhei com ar-condicionado, com coquetelaria, enfim, já tive o meu meio de modelo. Putz, já empreendi bastante, sempre gostei de empreender. E eu desenvolvia processos para as coisas, sabe? Gostava de literalmente desenhar processos, o que a gente vai fazer em tal dia e tal. Mas eu não entendia que isso era desenvolver processo e que eu estava, às vezes, criando uma metodologia para mim. Não treinava, não gostava muito de rotina, eu corria no grupo, no corre da Adidas Run de São Paulo, corria lá com a galera, quando eu morava em São Paulo, trabalhava como modelo, mas eu não tinha uma rotina, assim, sabe? Tipo, eu não tinha uma metodologia na minha vida, eu não tinha aquele passo a passo do que você vai fazer, traçando planos para objetivos, eu não tinha nada disso. A minha vida ela foi literalmente transformada depois da maternidade. Eu renasci no dia 3 de novembro de 2022 no meu parto. Foi literalmente isso, eu virei outra pessoa. Eu larguei inúmeros hábitos, vícios terríveis, inclusive o álcool era um vício muito forte na minha vida. Eu larguei todos esses vícios, o único que eu não larguei ainda foi o da cafeína, que inclusive é um dos piores, né, gente? Mas a gente não vai entrar nessa pauta agora, eu sou literalmente bem viciada em café. Mas tudo bem. E aí, ao longo desse processo de maternidade, eu tinha algumas certezas quando eu descobri que eu estava grávida. A primeira delas era que eu iria viver um parto incrível. Eu me esforcei durante toda a minha gestação para viver um parto. Eu literalmente estudei e fiz tudo relacionado a parto que eu podia. Depois, eu tinha na minha cabeça que eu iria amamentar a minha filha até exatos 2 anos de idade, nem um dia mais, nem um dia menos, porque eu nunca gostei de amamentar. E assim eu fiz. Eu também tinha na minha cabeça de que a minha filha faria uma introdução no método BLW, que ela não comeria açúcar até os 2 anos e que ela teria uma alimentação o mais saudável possível até os 2 primeiros anos de vida. Assim eu fiz. Eu não estipulei tempo de tela, mas a Aurora ficou sem assistir tela até 1 ano e 6 meses. E eu fui colocando ali as bandeiras que eu queria erguer dentro da maternidade. Eu falo rápido demais, não respiro, misericórdia, me faltou o ar.
Dentro dessas bandeiras, uma bandeira que eu coloquei pra mim foi a bandeira do não queria me perder de quem eu era, não queria me perder de quem eu era. Mal sabia eu que eu não seria mais a mesma pessoa. Mas eu, digamos que me esforcei muito durante o início ali do meu pós-parto pra não haver uma desconexão completa de mim. Então, eu não fui. Laís, eu posso falar aqui do que eu vivi, do que eu defendo, do que eu busco incentivar as pessoas dentro das minhas redes sociais e dividir meu maternar dentro do Instagram, principalmente. Então, Laís, não fui aquela mulher no pós-parto que ficava toda descabelada, que não tinha tempo para tomar um banho, que não escovava os dentes, que não conseguia se arrumar. Eu não fui essa pessoa. Eu, durante toda a minha gestação, pós-parto, parto não, que eu tava acabada no dia do meu parto, gente, eu nem pensei em nada, mas assim, no meu pós-parto, eu sempre me esforcei para me manter em ordem, e claro, a gente tem os nossos dias, mas eu buscava continuar cuidando desse externo, sabe? E só do externo mesmo. Então chegou um determinado momento em que eu queria muito, muito voltar a pensar em mim de maneira que eu não precisasse deixar a minha filha de lado ou deixar ela numa escola para eu poder voltar a trabalhar, enfim. E aí eu embarquei no rumo à minha formação, a Aurora era muito bebezinha, eu fiquei trabalhando em casa com ela sem colocá-la na creche até 1 ano de idade, e depois até 1 ano... Não lembro exatamente, 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, ela só ia meio turno na escola no período da tarde, então ela ia dar umas 5, mas grande parte do tempo eu estive com ela em casa o tempo todo, desde bebê, introdução alimentar, já estava estudando, já estava desenvolvendo a minha metodologia de sono, enfim, eu estava numa linha de rotina muito produtiva com um bebê muito pequeno em casa, e eu separei aqui para vocês hoje alguns pilares que me fizeram conseguir abandonar a procrastinação dentro da minha rotina. Então, trazer uma produtividade dentro de uma rotina materna, porque eu acompanho vários perfis de produtividade, eu gosto muito dessa coisa de alta performance, enfim, eu gosto muito disso, me envolvo muito por isso, mas eu não encontro perfis que tragam uma alta performance voltada para a maternidade, uma rotina voltada para a maternidade. E vocês sabem que uma das bandeiras que eu defendo, para quem me acompanha lá nas redes sociais, é a vida da mãe que se organiza é melhor. E eu jamais conseguiria não procrastinar vindo de alguém que era extremamente procrastinadora se eu não tivesse conseguido desenvolver métodos dentro da minha rotina que facilitassem o meu dia a dia e que me permitissem, mesmo dentro da maternidade, conseguir desenvolver produtividade para mim e não apenas para os outros. Então, sim, eu precisei desenvolver uma organização para conseguir fazer as comidas da minha filha, mas as minhas comidas, na época eu era casada. Depois, para quem me acompanha hoje sabe que só vivemos eu e a minha filha na grande maioria dos dias aqui na minha casa. Meu namorado vem para cá aos finais de semana, vez ou outra num feriado, mas somos nós duas. Então eu precisei começar a desenvolver processos. E é aí que tá o ponto, minha senhora, é o primeiro ponto da nossa destrinchando como que a gente vai conseguir abandonar a procrastinação na maternidade, é desenvolver processos. Então você precisa desenvolver processos. Como que eu desenvolvo processos? Você precisa elencar quais são, assim, de forma muito resumida. A gente pode se aprofundar mais nesse assunto, eu vou adorar, inclusive, comenta muito aqui. A gente precisa elencar quais são as coisas mais importantes que a gente tem para fazer a cada dia da semana. Então, você vai dividir os dias que você vai lavar roupa, você vai dividir os dias que você vai fazer comida. Laís, não funciona cozinhar todo dia, eu preciso de marmita congelada desde que a Aurora era muito pequena. Hoje em dia, confesso que eu tenho terceirizado um pouco esse movimento de comida, mas você vai precisar olhar para as coisas que você faz todos os dias da semana e definir processos para fazê-las. O maior segredo para não procrastinar é destrinchar as tarefas, colocar ela dentro de processos, em especial as tarefas que você precisa fazer com muita frequência. Então, assim, pega o seu bloco de notas e você coloca assim, ó, cozinhar marmitas. Para fazer as minhas marmitas, eu preciso ir ao mercado. Só que para eu ir ao mercado e ser produtivo esse mercado, eu preciso ter feito uma lista de compras. Para eu fazer a lista de compras, eu preciso fazer um cardápio, saber o que eu vou comer. Então, todas as semanas, eu preciso de um cardápio. Inclusive, para quem me acompanha desde que a Aurora era pequena, eu postava de graça, semanalmente, o cardápio da minha casa, que era o mesmo que eu fazia comida para mim, né, para o meu ex-marido e para minha filha. Então, eu montava um cardápio da semana para ela, né, na introdução alimentar dela e para nós. E aí eu já tinha sempre 2 cardápios para frente, então eu já sabia os das próximas semanas. Eu ia no mercado exatamente com a lista destrinchada. Eu já começava exatamente pelo corredor certo para eu poupar tempo. Eu ia no tempo de janela de sono dela, então eu tinha literalmente um tempo muito cronometrado para ela não ficar irritada, para eu não atrasar a rotina de sono, que a gente vai falar sobre isso. Então,
Primeiro de tudo é desenvolver processo. Para eu desenvolver processo, eu preciso desmembrar a tarefa, e para eu literalmente desmembrar a tarefa nos mínimos detalhes, eu preciso entender o que eu preciso fazer para que aquela tarefa seja executada. Então, eu preciso montar as minhas marmitas na segunda ou no domingo. Domingo eu preciso montar a marmita. Então, antes do domingo chegar, eu já preciso ter um cardápio com uma lista de mercado, saber exatamente o que eu vou comprar no mercado. Quando eu chegar, eu vou fazer como? Quais são as comidas que eu vou fazer primeiro? Onde eu vou fazer? Isso tem que estar extremamente destrinchado. No começo, quando você é procrastinadora, você precisa elencar em tópicos. Gente, sabe o que eu vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês. A minha rotina durante a semana, ela tá do meu horário que eu acordo até a hora de dormir, em tempo, blocos de tempo, o que eu vou fazer. Então, assim, vocês precisam literalmente destrinchar. Eu vou no mercado eu vou fazer tal compra. Eu tenho que voltar do mercado até mais ou menos tal horário. Não que você tem que chegar naquele horário fixo, mas você tem que organizar os blocos do seu dia para você trabalhar com tempos reais. E não, eu vou no mercado para fazer as compras. Tá, eu vou no mercado, que horas que eu vou começar a fazer o mercado? Para que horas que eu começo a fazer a comida? Porque que horas eu quero que essa comida esteja pronta para eu conseguir ser produtiva no meu dia? Porque eu posso demorar um dia inteiro, um domingo inteiro para ir no mercado, de boa, fazer as compras, tal. Ou eu posso colocar aqui até meio-dia. Tais tarefas precisam estar prontas. Então, que horário que eu preciso começar a fazer essas tarefas? Tudo. E a partir do momento que você desenvolveu o processo, você vai passar pela fase de validação do processo, de refinação do processo, e depois você tem um processo desenvolvido para uma tarefa que você executa sempre, semanalmente ou diariamente. Então, até que eu conseguisse encontrar uma rotina que fizesse muito sentido para mim e ter processos em todos os dias da minha semana, eu precisei testar várias vezes. Já teve vezes que eu precisei fazer a marmita, tipo, quando eu fazia mais comida. Hoje em dia eu não tô fazendo. Mas assim, eu fazia no domingo uma parte, outra parte na segunda. Eu já tirei o domingo todo pra fazer. Eu já tirei o sábado pra fazer, pra não me consumir o domingo. Eu já dividi um dia da semana pra cozinhar todas as proteínas pelos próximos 15 dias e no outro carboidrato, que pra mim, acho que até hoje foi o que mais funcionou, pra não ficar tudo no mesmo jeito. Então, você vai desenvolver um processo inicial e depois você vai refinar. Poxa vida, eu tô vendo que fazer essa atividade aqui depois da soneca do meu bebê não tá dando certo. Então, eu vou jogar ela pra um outro horário que ele tá dormindo. Você vai refinar, mas você primeiro precisa desenvolver todo o processo. Então, o primeiro passo é desenvolver processo. O segundo é trabalhar com blocos de tempo e blocos de produtividade. Como a gente tende a viver extremamente acelerado o tempo inteiro, a gente não define bloco de tempo. Então, por exemplo, tá? Você que vai começar a desenvolver os seus processos agora, você vai colocar um bloco de 25 minutos para descansar 5 minutos. Então, por 25 minutos, você vai pensar em tudo que você quer fazer em cada dia da semana e vai organizar uma ordem, vai descansar 5 minutos e nos próximos 25 minutos você vai começar a destrinchar esses processos e assim você vai fazendo. Ai, preciso dar uma geral na minha casa. Você daria uma geral perfeita na sua casa em 25 minutos, você largar o celular, deixar só ligado o timer e correr em 25 minutos, você faz muita coisa do que você falar, preciso organizar minha casa, mas você não sabe muito por onde você começa, aí você ficar pensando. Eu desenvolvi processo até para limpar a casa. Qual cômodo que eu ia começar, o que eu ia fazer, e sempre indo pelos mesmos cômodos, fazendo do mesmo jeito. Então, organizando o que você precisa fazer, você consegue ter logística muito melhor. E quando a gente tem logística, a gente tem gestão de tempo. Então, muitas vezes, não é que você não tem tempo para fazer todas essas coisas, para ter uma rotina mais produtiva com seu filho. É porque você não tem gestão de tempo. E a gestão de tempo, para a gente ter gestão de tempo, a gente precisa de logística. E para ter logística, a gente precisa de processo. E aí você vai falar agora, Laís, parece tudo muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que eu faço com um bebê que depende de mim o tempo inteiro, que quer cola o tempo inteiro? Aí nós vamos para o terceiro pilar de como ser uma mãe que não procrastina, é sendo uma mãe que tem autorresponsabilidade. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Não tem como você fazer tudo isso, estudar, se organizar, treinar, seja em casa ou fora dela. Eu comecei treinando em casa quando a minha filha era pequena, porque eu não conseguia levar ela pra academia, depois eu comecei a levar ela pra academia e depois botar ela na escola. Mas assim, isso é assunto para outro vídeo. Você não vai conseguir fazer tudo isso que você tá imaginando fazer, ter uma rotina mais produtiva, acordar antes do seu filho, quando seu filho acordar, você já ter tomado café, arrumar a casa todos os dias antes de dormir. Eu sei que a gente fica muito exausta quando a gente não tem qualidade de sono. Você só vai conseguir desenvolver processos na sua vida e ser produtiva e voltar a olhar pra você com o tempo, gerir bem o seu tempo quando você tiver rotina de sono para você e para o seu filho. Eu conheço aí, eu falo com propriedade porque eu trabalho com sono até os 2 anos, eu conheço muita mãe que tem um filho que não dorme tão mal quanto ela acha, mas o filho estica bem a primeira parte da noite. O que ela tá fazendo na primeira parte da noite? Assistindo filme, assistindo novela, tendo um tempo para ficar rolando o feed de Instagram, o que tá tudo bem, é um direito seu, afinal você passou o dia todo com a sua cabeça
tendo que toda hora pensar nas demandas da casa e das outras pessoas. Mas a gente tem que ter autorresponsabilidade de entender onde eu quero chegar e em quanto tempo eu quero chegar e o que eu preciso fazer para isso. Eu também adoraria dormir muito tarde todos os dias, e eu confesso que nesses últimos dias eu tô dormindo bem tarde, eu tô bem tipo, ai meu Deus, tô cansada, mas o mais importante do que você ser perfeita sempre é o quanto antes você volta pra sua rota mesmo, sabe? Então, é importante que a gente imagine que para eu conseguir desenvolver muito bem durante o dia, conseguir cuidar melhor do meu filho, conseguir ter energia para me dedicar mais na rotina do sono dele, eu preciso dormir bem de noite. Então você não pode dormir absurdamente tarde. Assim como seu filho também não pode. Vocês precisam passar por um processo de reeducação, de organização de rotina da casa, para depois, dentro da sua rotina, você começar a colocar esses processos. Então acho que como primeira coisa eu elencaria que você precisa ter uma boa rotina de sono, você e seu filho. Agora, eu durmo bem, não durmo tarde, meu filho já dorme bem, não dormimos tarde, mesmo assim estou procrastinando, comece pelos processos, depois dos processos, blocos de tempo, e aí você precisa elencar quais são as suas prioridades. Então, primeiro de tudo, se você está começando do zero, literalmente de uma mulher que procrastina muito, você vai fazer uma lista de todas as coisas que você está adiando fazer há muito tempo. Aquela conta que você tem que pagar na lotérica que você não está indo, ou uma coisa que você tem que resolver no cartório, tem que passar na minha tia para devolver uma bolsa que tá ali atrás da porta, todas as coisas que você tá procrastinando e adiando para fazer, você vai fazer uma lista, e na primeira semana você vai definir X coisas que você vai fazer por dia. Então, se você tem 15 coisas, vai fazer 3 por dia. Não importa. Você vai definir, e você vai definir processo. É assim que a gente para de procrastinar, definindo o processo. Laís, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei aqui em casa mais de um mês com umas 4 sacolas de roupa para doação, porque eu precisava levá-la num lugar que é super perto da minha casa, mas tem que fazer toda uma volta, e a pé com 4 sacolonas pretas gigantes, aquelas de lixo de roupa, eu não ia conseguir levar. E aí eu peguei e simplesmente precisei desenvolver um processo, porque eu fiquei procrastinando para fazer uma tarefa simples. Qual foi o meu processo? Mandar mensagem, é assim que você vai escrever. Levar roupas para doação. Qual foi o processo que eu defini? Mandar mensagem para o meu pai, marcar um dia e horário para ele me levar no lugar, na liga feminina aqui de Sapiranga, que eu precisava levar as roupas. Meu pai vai marcar o dia e horário, eu vou organizar, vou tirar do quarto, vou botar na sala, ficar escancada na minha cara. Tal horário a gente vou descer, cara, você vai fazer literalmente isso, tá? Vou descer as escadas do prédio com os sacos, vou colocar dentro do carro do meu pai e vou levar. Eu resolvi isso, sei lá, em 2 horas, né? Marquei com meu pai, ele chegou aqui, a gente levou. E eu fiquei mais de um mês adiante pra fazer essas coisas. Quando você não consegue se comprometer em fazer coisas tão básicas, você não consegue nem se imaginar fazendo coisas mais complexas. E quando você desenvolver processo para fazer coisas complexas, parar de jogar aquelas tarefinhas que você tem sempre pra frente, você vai ver que a sua vida flui de uma maneira que você faz tanta coisa no período de tempo tão pequeno que você fala, meu Deus, não é que eu não tinha tempo mesmo, é que eu estava desorganizada. Então você precisa definir processo para sua semana inteira. Você vai ser a chata que cronometra toda essa semana, e você vai ver que você vai ter muito, muito tempo. Eu sei que parece tudo muito complexo, eu falei muita coisa e pode parecer não fazer tanto sentido, mas quem pegou papel e caneta e anotou já tem um bom começo. Eu quero que você comente aqui pra mim, se esse vídeo chegou até você, quais são as dificuldades que você imagina que você vai ter. Então assim, volta o vídeo, anota tudo que eu te falei pra fazer, olha pra isso e você vai criar suas objeções na sua cabeça, vai dizer, Laís, mas eu não ia conseguir fazer isso por tal coisa. Você vai botar aqui nos comentários que eu vou te ajudar a conseguir desenvolver e organizar a sua rotina com o teu filho, ok? Defina os tópicos aí que ficaram passando na tela, e eu pretendo trazer muito mais conteúdo sobre isso, porque hoje, graças a Deus, eu consegui desenvolver muito processo, muita metodologia, fazer muita coisa legal dentro da minha vida, dentro da minha rotina sozinha com uma criança, e eu tenho certeza que você também consegue. E não venha me dizer que eu faço isso porque minha filha vai na escola, porque hoje em dia ela vai na escola o tempo todo, né, durante o dia inteiro, mas não foi sempre assim, e dá sim pra gente ter uma rotina muito legal com uma criança em casa se a gente tiver processo, método, organização e foco, tá? E a gente só desenvolve foco fazendo muitas vezes. No começo é normal que você perca muito foco. Um beijo, espero que você consiga também atingir o máximo da sua produtividade, não a produtividade da blogueira do Instagram, mas sim aquela que mais faz sentido pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.